Alô pessoal, esta aula é sobre regras de derivação. Essas regras vão nos ajudar a reduzir bastante as contas para obter a derivada de funções robustas. Isto sem utilizar diretamente a definição de função derivada que é dada pelo aquele limite que nós vimos na aula anterior. Então, considere inicialmente duas funções u e v deriváveis. Uma função derivável que o limite existe tanto à direita quanto à esquerda. Graficamente, são funções que não têm, digamos assim, umas assíntotas, né, verticais, não contém bicos, que aí são funções, na verdade, não são deriváveis. Por exemplo, a função módulo, f de x igual ao módulo de x, no zero existe um bico, então no zero ela não é derivável. Aqui eu estou tratando as funções u e v, funções deriváveis. Então a primeira regra, vou chamar aqui regra 1, que é a derivada da soma. Derivada da soma. Vamos ver que a derivada da soma é a soma das derivadas, ou seja, eu tenho uma função f, essa função f de x é escrita como a soma de u mais v, essas duas funções aqui deriváveis. Demonstra-se facilmente que a derivada de f é você derivar u e somar com a derivada de v, quer dizer, derivar separadamente. Aí fala, a derivada de uma função soma é a soma das derivadas. Por exemplo, exemplo 1, eu tenho f de x é igual a x à quinta mais cosseno de x. Se eu fosse utilizar o limite da função derivada, aí eu colocar f de x, depois aqui f de x mais h, como nós vimos na aula passada. Aí ficava x mais h, quinta mais cosseno, quer dizer, já sabemos a derivada dela separadamente. Então agora faremos a derivada da soma. Isso aqui nos dá que vai ser, implica que f', não bota igual aqui não, ó, bota implica, bota f' de x vai ser a derivada dessa aqui separada dessa. Então a derivada dessa aqui nós vimos que o 5 desce e aqui diminui o expoente diminui uma unidade. E vimos também que a derivada do cosseno é menos seno de x. Pronto. Sem utilizar o limite, né, propriamente o limite da função derivada. Né. Exemplo outro, exemplo 2. Se nós tivermos uma função, também se tiver três funções, tipo assim, ó, u mais v mais w, funções de x, isso implica que f' de x vai ser o' se deriva separadamente. Então, derivada da soma, soma das derivadas. Aí eu tenho aqui f de x vai ser igual a 2 x à sexta, um exemplo, mais seno de x mais 1 sobre raiz cúbica de x quadrado. Vamos melhorar essa interpretação aqui. É transformar raiz em potência de expoente fracionário. Então fica aqui, ó, 2, copiando, ó, a mesma coisa, só vou mudar essa parcela. Esse termo aí, seno de x, aqui vai ficar x elevado a 2/3. O índice da raiz vai para o denominador do expoente. Como eu vou transportar para o numerador, então vai com sinal trocado. Então vai ficar x elevado a menos 2/3. Então bora agora a derivada. Então faz f' de x é igual. Esse 6 desce, encontra com 2, ficou 12. E aqui diminui a unidade. 6 menos 1, 5. A derivada do seno é o cosseno. Cosseno de x. Agora aqui, o x elevado ao número. O número desce e desconta uma unidade. Então fica menos 2/3, fazer aqui separado, ó, menos 2/3 menos 1. 3 vezes 1, 3 mais 2, 5, menos 5/3. Se quiser melhorar, aqui já está ótimo. Mas se quiser melhorar, você vai transformar agora essa
potência de expoente fracionário em raiz. Então vai ficar 12 x à quinta, aqui Ctrl C, Ctrl V, ó, C, menos 2, passa agora essa potência para o denominador, você paga com a inversão do sinal. Vai ficar x elevado a 5/3, ou seja, raiz cúbica de x à quinta. Ok? Isso daí. Regra número 2. Derivada do produto. Faz assim, ó, f de x agora vai ser uma função que é o produto de u e v. Então, demonstra-se facilmente que f' de x vai ser u'x vezes vx mais ux e a derivada de v. Ou seja, aqui deriva u, conserva v, mais mantém u, ou seja, conserva u e deriva v. Então é u'v mais uv'. Aqui é a derivada do produto. Exemplo. Aqui eu tenho f de x igual a x à quarta vezes seno de x. Então, isso implica que a derivada vai ser deriva x à quarta, 4x ao cubo. O 4 desce multiplicando e desconta a unidade. Conserva o seno, seno de x. Mas agora chegou o momento de você manter o x à quarta e derivar o seno. A derivada do seno é o cosseno de x. Pronto. O resto aí se você quiser colocar, né, em evidência. Apenas se você quiser colocar o x ao cubo em evidência. Então vai ficar 4 seno de x mais x cosseno x. Aqui já está bom e aqui, se preferir. Os casos especiais da regra do produto. Casos especiais. Primeiro, f de x é uma função que tem uma constante, uma função constante, k pertencente a r, e uma função derivável. Aplicando a regra do produto, aqui você faz f' de x é a derivada de k, a k é uma constante, a derivada é 0, mantém u, mais mantém k e deriva u. Em suma, você tem o quê? Que f' de x é igual a k que multiplica u. Ou seja, aqui você mantém o k, é uma perda de tempo ficar fazendo isso aqui pela regra do produto. Mantém o k e deriva u, certo? É o caso dessa função, ó, f de x igual a 2x à quinta. Isso implica que f' de x, o 2 você conserva, o 2 está fazendo o papel aqui de k, e deriva x à quinta, que vai ser 5x à quarta. Multiplicando 2 vezes 5, 10x à quarta. Ok? Segundo caso que eu estou chamando aqui de especial. Eu tenho uma função, ela é u vezes v vezes w. Então, aplica assim, ó, f', isso aqui é a derivada de uma função constituída do produto, né, de 3 fatores. Então, você faz assim, ó, u' vw mais uv' w, deriva, mantém, deriva, mantém, e por fim, mantém, deriva, u, v, w, certo? O caso especial que eu quero observar aqui é o seguinte, se u, v e w, o v é igual a u e o w é igual a u, então vai ficar o x vezes o x vezes o x. Ou seja, aqui tem 3 vezes, né? 3 vezes. Então, depois eu vou generalizar para 4, 5, n vezes. Então vai ficar o x
Isto aqui é elevado à terceira. Isso implica que a derivada, vamos demonstrar que vai ser o 3ds, o x aqui vai ser 3 menos 1, 2, e aqui vem a derivada da base dessa potência, ó, u' de x. No caso, se aqui for x à terceira, a derivada de x é 1, que aí é um caso particular, aqui é um caso geral, certo? Aí vem agora a demonstração. Então vamos lá. Fica f' de x, utilizando isso aqui agora, ó, deriva, mantém, 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 deriva, mantém, 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 deriva. Então vai ser u' vezes o x vezes o x. Mais, conserva o primeiro, deriva o segundo fator, mantém o terceiro. Mais, conserva o primeiro fator, o segundo fator e o terceiro você deriva. Beleza. Melhorando essa expressão, vamos melhorar. F' de x é igual u vezes u de x ao quadrado, vezes esse u'(x). Mais esse vezes esse agora, vai ficar u de x ao quadrado, que multiplica u' de x. Beleza? Mas, muito bacana isso aqui. Esse vezes esse, que é, conserva a base, somos expoentes. U' de x. Esta parcela é igual a esta, igual a essa. Eu tenho três coisas dessas, ou seja, f' de x é igual a 3 ux ao quadrado vezes u'(x). Pronto, certo? CQD, como queríamos demonstrar. Ok? Que é justamente essa daqui, ó. Esta que eu escrevi, que é essa daqui. Agora, generalizando, teremos. Ou seja, esse generalizando é que no lugar de 3, que seja qualquer número. Então vai ser assim, ó, f de x é a função, eu tenho uma função que está na base e é que é elevada a um número. Belezinha? Isso implica que f' de x vai ser o n desse, e agora você desconta uma unidade, certo? Então o n10 desconta unidade, e agora vem a derivada da base, não esquecer, derivada da base. Isto é super importante, ok? Vamos fazer um exemplo. Exemplo. F de x é igual a x ao cubo mais cosseno x elevado a 9. Então a derivada f' de x vai ser o 9 desce, x ao cubo mais cosseno de x, olha para aqui o que fez. O 9 aqui, no lugar de n eu botei 9. O 9 desce, escreve a mesma função, ó, a mesma função, só que elevado a 8, que é o n menos 1. E aqui, multiplicando, aparece o quê? A derivada dela. Cadê a derivada de x ao cubo? Você fala 3x ao quadrado, mestre. Cadê a derivada do cosseno de x? Ó, mestre, é o seno, é o menos seno de x. Pronto, então tá aí. Então 9 desceu, descontou a unidade, e aqui vem a derivada da base. Beleza? Pronto. Vamos partir agora para a regra, a terceira regra e a última, que é a regra do quociente. Regra do quociente. Então, a função f é montada uma função u sobre a função v. Demonstra-se facilmente que f' de x vai ser a derivada do numerador. Cuidado que aqui, lá no produto, o produto é comutativo, o quociente não é comutativo. Então, primeiro, o' conserva v, menos o x conserva e deriva v, certo? Sobre v de x, isso aqui é ao quadrado.
Isso é a regra do quociente. Deriva U, mantém V, menos. Conserva o numerador e deriva a função que está no denominador sobre a função que está no denominador ao quadrado. Exemplo. Exemplo 1. Eu tenho f de x é igual a tangente de x. Sabemos que tangente é a razão entre o seno de x e o cosseno de x, que é o seno sobre cosseno. Aí eu transformei tangente numa função quociente. Aí eu aplico a regra. Já sabemos a derivada do seno, já sabemos a derivada do cosseno. Aí já foi. Implica que f' de x vai ser... Aí vem a derivada do seno, que é o numerador. Deriva o numerador. A derivada do seno é o cosseno. Conserva V, que é o denominador. Cosseno. Aí vem agora menos, que é da fórmula. O U, que é o seno. Isso aqui é a função U e essa é a função V. Conserva U, que é o seno de x. Agora vem V', que é a derivada do cosseno, que é o menos seno. Sobre o denominador, que é o V no caso aqui. O V é o que é o cosseno de x, que é ao quadrado. Cosseno ao quadrado de x. Pronto. Melhorando isso daí, nós temos f' de x é igual. Cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado de x. Menos vezes menos, mais. Seno vezes seno, seno ao quadrado de x. Sobre cosseno ao quadrado de x. Sabemos que o numerador, cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, isto daí é a relação fundamental da trigonometria que tem valor 1. Então isso aqui vai ser 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Pronto, melhorar. Melhorou, né? Se quiser melhorar ainda, fica assim, ó. 1 sobre cosseno de x ao quadrado. Então fica f' de x, o inverso do cosseno, né? A relação inversa, não é a função inversa, é a relação inversa do cosseno, que é a secante. Secante ao quadrado de x. Pronto. Então a derivada da tangente, a derivada da função tangente é secante ao quadrado de x. F de x igual... Digamos que eu tenho uma função aqui, ó, x² mais 1 elevado a 8 sobre seno de x ao cubo. Complicado isso, a função. Mas nós temos a regra do quociente que vai nos salvar. Fazer isso daqui através de limite, pela própria definição de derivada, não é nada fácil. Mas aqui faz. F' de x é igual a derivada do numerador, 8x ao quadrado mais 1 elevado a 7, vezes a derivada da base, 2x. Olha que nós aprendemos aquele caso especial lá do produto, né? Uma função elevada ao número, 8 10, desconta a unidade e deriva a base. A derivada de x² é 2x. E a derivada de uma constante é 0. E agora chegou o momento de conservar o seno ao cubo de x. Menos, conserva o numerador, x ao quadrado mais 1 elevado a 8, e deriva agora a função do denominador, que é o seno ao cubo. Então 3 desce, fica o seno ao quadrado de x, o 3 desce, 3 menos 1, 2, e agora deriva a base. A derivada do seno é o cosseno. Pronto. Sobre o seno de x ao cubo ao quadrado, que é o V, o denominador ao quadrado. Então fica 3 vezes 2, 6. Pronto, o resto aí é simplificação, certo? Vamos ficar por aí. As dúvidas vocês devem recorrer ao nosso e-mail, na sala virtual, no fórum de dúvidas, tá? Desejo bons estudos. Até mais.